Bom, pessoal, então, vamos falar um pouco de prototipagem rápida, que é o nosso último conteúdo aí de materiais e processos 2. Então, conforme a gente conversou aí em diversos momentos, tá? Esse módulo ele vai acabar culminando, enfim, em diferentes possibilidades aí, né, com relação aos materiais. Então, muitos conhecimentos que a gente vem adquirindo aí, principalmente ao estudar a parte de polímeros e a parte de metais, dá para dizer assim, isso vai ser levado, enfim, para poder ser aplicado de maneira mais direta aí, né, em vários processos de impressão 3D, tá? Isso vai sendo aperfeiçoado a cada dia, a gente cada vez mais vê aí, né, opções diferentes no mercado com relação às impressoras, né, aperfeiçoamentos com relação às próprias tecnologias. Então, a ideia é que a gente possa dar uma pincelada geral aí sobre esse assunto para vocês também poderem, enfim, né, para quem não conhece, pelo menos ter um contato inicial aí e depois também procurar outras referências, tá, pessoal? Então, preparei inicialmente esse material teórico aqui, só para a gente poder ter, então, como referência, e depois eu vou mostrar um pouco da parte prática, né? Então, a minha intenção também ali tentando gravar um pouco da impressão 3D, né, para mostrar para vocês ali como é que depois eu configurei, então, no caso, a minha impressora ali, vou falar para vocês mais diretamente. E, enfim, alguns detalhes que são importantes aí em qualquer processo, então, de prototipagem rápida, tá? Então, eu começo falando para vocês aqui sobre, basicamente, né, sobre algumas definições, tá, gente? Essas definições a gente vai encontrar aí, principalmente no material do Volpato, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês o livro e vou colocar também alguns arquivos, né, do próprio material para vocês poderem ter como referência. Então, inicialmente, então, nós temos essa definição, que é justamente, né, o processo de fabricação através, então, da adição de material em forma de camadas planas sucessivas, tá? Então, esse é o princípio básico aí, né, do processo de impressão 3D. Tá? Então, a gente pode dizer que é o princípio da manufatura por camada, né? Então, a gente consegue perceber até na própria imagem que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, se eu for fazer essa peça aqui, né, eu vou ter esse fatiamento, tá? Eu vou adicionando camada por camada aqui, né? Tá? Então, eu posso me referir, assim, dizendo que é uma classe de tecnologias, né, que pode automaticamente construir esses modelos físicos, né, a partir de dados em um projeto auxiliado por computador, tá? Então, a gente tem aí inúmeros softwares em 3D, vocês já tomaram contato com vários aí, né, já trabalham, que podem, enfim, gerar esses modelos em 3D para poder depois eu transformar ele num padrão STL ou num padrão de leitura específico aí das ferramentas, tá? Então, aqui eu coloquei basicamente o processo, né? Eu vou modelar esse arquivo, né? Geralmente, então, em algum sistema CAD aí, né? Tá? E aí, depois eu vou ter que fazer o fatiamento dele aqui, pelo próprio software específico aí da impressora, tá? Vou gerar as camadas pelo próprio processo de prototipagem rápida, e, claro, vai depender também do tipo de tecnologia que vocês vão estar aplicando, e, por fim, eu tenho, então, a peça final, tá? Trazendo um pouquinho aqui sobre o conceito de RP, tá? Então, eu vou iniciar com a fusão e a posterior moldagem, se a gente pegar referências, né? Então, tanto o processo de fundição quanto de injeção, né? Como eu falei antes ali na introdução, né? Eles vão fornecer diversos subsídios aí para a gente poder entender, então, né? Como que vai se dar, principalmente esses processos mais básicos aí da impressão 3D, tá? Depois aqui, então, a remoção de material, então tem outras tecnologias como frisamento, a usinagem, tá? Também, enfim, a gente consegue perceber uma certa relação. A própria conformação, né, gente? Então, forjamento, estampagem, a extrusão, né? Todos são processos, enfim, que também vão auxiliar, né, dentro desse entendimento, né, e vão colaborar, de certa forma, aí para a evolução do processo de impressão 3D, né? E, por fim, eu coloquei a adição, né, pensando na soldagem e na colagem, também a gente pode enxergar aí uma certa relação, tá? Se eu for procurar, assim, historicamente, tá, nós temos na topografia, através do Blanchard, o estudo com os discos de cera, tá, para tentar fazer o levantamento aí das curvas de nível, então, estudando a topografia, tá, gente?
Então, esta relação, enfim, de estudo das curvas de nível tem uma certa, enfim, né, familiaridade, né, com o próprio processo de edição por camada. Tá? Depois, ó, outro estudo aqui, né, de fotoescultura, tá? Do Frenchman aqui, né? Então, ele colocava no centro de uma sala circular um objeto, né? E em torno deste, ele posicionava, então, 24 câmeras fotográficas. Então, cada foto era utilizada para esculpir, então, né, 24 avos, né, dessa porção cilíndrica da figura. Então, tu conseguia, né, fotografar cada uma dessas posições, né, para poder construir depois o teu modelo tridimensional. Pegando aqui com relação, então, aos próprios equipamentos e a tecnologia propriamente dita, tá, eu coloquei também alguns fatos históricos, tá, gente? Ali tem 56, mais ou menos, né, representação da imagem tridimensional de um objeto, pelo MUNS. Depois, 68, então, a fotoescultura, só que agora sendo trabalhado aqui com os lasers, né? Também depois, 72, ali o processo de sinterização a laser, então vai começar por aí, né? Em 72, da mesma forma, mas daí sendo trabalhado dentro de uma empresa ali, da Mitsubishi, né? A construção a partir de resina fotopolimerizável, tá? 74, também o molde fabricado com adição de camadas. 82, né, a polimerização através do laser ultravioleta, né, em uma plotter, trabalhando com os eixos X e Y. E depois, em 87, né, o primeiro equipamento da RP, né, que era a SLA1 da 3D System. Então, a 3D System, vocês já devem ter ouvido falar aí, né, tem diversas ferramentas aí no mercado aí que, enfim, já estão consolidadas, tá, gente? Só para poder ilustrar, assim, um pouquinho, assim, dessa evolução, como eu estava comentando antes, né? Aqui eu trago e também, então, as finalidades, né? Então, a gente vai utilizar basicamente para produzir esses protótipos, né, de forma relativamente rápida. Então, botei assim, ó, relativamente rápida, né, porque não é tão rápido assim, né, tá? Então, vai depender muito aí do tipo de peça que você vai estar produzindo, né, das configurações também, né, do tipo de acabamento que você deseja, né. Depois, mais adiante, eu coloquei para vocês mais informações aí sobre isso, tá? Então, eu posso me utilizar, enfim, desses protótipos, né, para poder fazer uma inspeção visual, para fazer uma avaliação ergonômica, né, posso analisar a forma e as dimensões, né, se eu quero estudar, enfim, né, esses quesitos, né, e também um modelo para produção de ferramentas, então, seria uma alternativa prévia, né, antes de eu colocar, então, o produto, né, para a produção de forma mais efetiva, né, para poder fazer essa avaliação. Aí eu coloquei para vocês também, então, assim, diferentes etapas aqui, né? Então, na etapa de projeto, na etapa de engenharia, de análise, de planejamento, e é claro, né, gente, dentro da manufatura e do ferramental aqui, né? Então, pode iniciar lá com o CAD, né, verificar o modelo, para poder visualizar, para poder fazer uma prova de conceito, né, para poder verificar o marketing, né, e também a apresentação do próprio modelo, então, utilizar isso, né, como uma ferramenta aqui nessa etapa, tá? Também considerar aqui a questão de modelos de forma, análise de escoamento, análise de distribuição, de tensões, tá? Peças pré-séries, né? Diagnóstico e planejamento de operação cirúrgica, que daí seria uma aplicação bem interessante, que também ajudou muito a desenvolver a própria impressão 3D, né? Que é na área de saúde. E também projeto de fabricação de próteses e implantes, então, juntamente com o anterior aqui, tá? E aí, no terceiro, né, peças moldadas em plástico, né? Então, a gente sabe que tem um custo mais elevado para poder produzir essas peças, né? Vocês já estudaram, né? Os processos de fundição, tá? Também ali eletrodos, né, DDM, ou modelos mestres, enfim, né, para depois eu utilizar como referência. Então, assim, tem inúmeras aplicações, aí vai depender muito aí da minha necessidade, né, qual é o setor, tá? Mas é uma tecnologia, enfim, que a gente sabe que está presente aí no nosso dia a dia de diversas formas, tá? Então, eu coloquei, assim, inicialmente algumas vantagens, tá? Então, tu tem essa independência aqui da complexibilidade geométrica da peça, né? Então, tu consegue produzir aí, enfim, né, com diferentes geometrias, né? Só que, claro, depois a gente sabe que existem configurações específicas, né? Isso vai alterar o tempo da impressão, a qualidade dessa impressão, né? Então, tem várias questões também a serem consideradas, e como eu estava comentando antes.
Não requer dispositivos ou ferramental especial para você fixar, tá? Então, tem, digamos assim, tecnologias específicas aqui a partir de cada processo, né? E depois a gente vai comentar um pouquinho também sobre isso. Não é necessária a troca de ferramenta de trabalho, também, né? É o próprio equipamento, enfim, né? Que vai produzir, né? Todas as etapas. E o componente é fabricado em uma única etapa de processo. Então, para poder fechar, a gente pode dizer que essas são as principais vantagens, né, gente? Também posso dizer aqui, né, que a gente não precisa fazer nenhum cálculo complexo, né? Então, trajetórias de ferramentas, então isso é feito assim de forma automatizada, dá para dizer assim, né? Tá? Tem um menor tempo e custo para essa obtenção desses protótipos. É claro que isso vai ser relativo, enfim, ao tipo de protótipo que eu vou produzir, mas se eu for considerar aí processos mais convencionais, né, gente? Então eu consigo ter um ganho aqui, né? Também a obtenção de ferramental para produção seriada, como eu falei antes, né? Então ele vai ajudar muito, né, nessa etapa prévia aqui, né, para uma produção seriada. Então a gente sabe de todo o custo envolvido, né, para produzir algo de forma seriada, né? Tá? E aqui eu coloquei só algumas imagens, enfim, de algumas peças produzidas aí com impressão 3D, tá? Então, para trazer também as limitações, né, não só as vantagens, mas tem várias limitações, né, gente? Então, materiais e propriedades mecânicas diferentes do produto final. Então, assim, isso de maneira geral, tá, pessoal? É claro que eu posso produzir aí peças de alta qualidade, peças em metal, por exemplo, né, a partir da sinterização, tá? Mas, de forma, assim, geral, o que a gente tem aí, né, basicamente é trabalhar com sólidos, né, a partir de filamentos e também com as resinas, né? Então, isso vai acabar, digamos assim, limitando, né, com relação a essas propriedades aí desses materiais que vão ser aplicados, né, principalmente os termoplásticos aí. Depois, a precisão e acabamento superficial inferiores, tá? Então, vem na mesma batida aqui, né, tá? A questão do custo também, limitação na quantidade de protótipos, né? A gente sabe com relação ao custo aí, né? Então, é preciso avaliar isso muito bem. Então, é difícil você pegar e olhar um objeto, digamos assim, né? E dizer o custo para produzir ele, né? Tá? Você teria que primeiro trazer esse arquivo, né? Primeiro transformar isso num arquivo em 3D, né? E levar isso para dentro de um software específico ali para te poder ter essa avaliação, né? Então, você vai verificar ali qual é que vai ser o tempo da impressão, quanto você vai gastar de material, tá? Então, tem várias questões aí a serem consideradas, né? E também depois problemas térmicos, né? Então, a questão do calor aí, né? Por trabalhar principalmente com os termoplásticos aí é fundamental, tá, gente? Então, além do calor, juntamente aí problemas químicos, né, a gente sabe aí que pode ocorrer, então, distorções, pode empenar, pode ter até o inchamento da peça, aí dependendo do material que está sendo utilizado, né, então, tudo isso precisa ser considerado, dá para dizer assim, tá? Aqui eu coloquei para vocês, então, alguns requisitos, tá, gente, ó. Então, tudo aquilo que eu estava falando anteriormente aqui vai depender basicamente aqui de como que eu lidar com esses requisitos, tá? Então, quais que são as minhas necessidades, como eu estava falando antes, tá? A estética, né, pessoal? Então, a qualidade importa, né? A parte que vai ficar visível, qual é a cor, né? Então, tudo isso precisa ser considerado aqui, né? Depois, a força e o desgaste, né? Existe uma carga na peça, sei lá, onde é que ela vai ser aplicada. Quando eu colocar em uso, né, vai ter algum tipo de desgaste, tá? A precisão, então, qual nível de precisão dimensional eu vou precisar, né? Se é uma parte de uma conjuntura maior, enfim, se eu vou unir isso depois, né? Vou montar isso de alguma forma. O ambiente que eu vou operar aqui, né, vai ser exposto a temperaturas altas, então vai ficar à luz do sol, tem alguma outra condição específica. A parte impressa, né, ela vai estar em contato com óleo, com algum tipo de químico, né? Quem sabe é que tem vários polímeros que são utilizados que eles podem degradar, né? E degradar de maneira assim muito fácil. A questão ergonômica, né? O peso e o formato, eles importam, né? Quem é que vai utilizar esse objeto? Quais são as necessidades, né, pessoal? Depois, com relação ao pós-processamento aqui, ó,
deve ser fácil de imprimir, polir ou tratar com produtos químicos, né? Todas as superfícies necessárias são acessíveis, então isso é bem complexo aí, né? Imprimir, assim, não é a parte mais difícil, dá para dizer para vocês, tá? O mais complicado é você dar o acabamento, tá? Então, nessa etapa aí de pós-processamento. A montagem, então, o objeto é maior do que o volume de construção da impressora, né? Como as diferentes partes serão montadas, que ferramentas que eu vou utilizar, tá? Então, assim, são diferentes aspectos aí para eu poder considerar dentro desse processo. Aqui eu coloquei para vocês também um extrato aqui, né, que se não me engano é do guia da Ultimaker, tá? Ele traz, então, um pouco dos materiais, tá, gente? Então, assim, ó, existem inúmeros e inúmeros materiais aí disponíveis no mercado. Até naquelas atividades anteriores lá que nós fizemos, né? Se eu não me engano, foi quando nós estávamos estudando polímeros, tá? Então, nós fizemos um fórum, e naquele fórum lá, alguns colegas, né, colocaram, enfim, né, várias e várias referências aí de fabricantes, também de materiais específicos, até algumas fichas que vocês elaboraram no último trabalho também acabou abordando aí alguns materiais que são utilizados para poder trabalhar com impressão 3D, tá? Então, assim, é o que eu peguei só para poder ilustrar. Então, assim, eu tenho várias possibilidades aí, né? No topo da tabelinha nós temos o PLA, tá? Então, assim, ele é um dos mais utilizados juntamente ali com o ABS, tá, pessoal? Só que o PLA ele é mais fácil de trabalhar, então até vocês vão ver pela própria tabela ali, né? Então a dificuldade de imprimir, né? Então é bem baixa, né? Também tem algumas características, como a questão da rigidez, da força, né? Então a gente consegue perceber isso, né? Que ele, digamos assim, ele é um pouco mais fraco, tá? Então eu preciso considerar esse aspecto. Flexibilidade também, a dureza, rigidez, tá? Então, vai depender muito, assim, daquilo que eu tenho, né, com relação à necessidade, como eu estava falando antes, né, que tipo de peça que vai ser produzida, e é claro que eu tenho que adaptar isso ao ferramental também, né, gente, nem todas as ferramentas aí vão propiciar, enfim, né, eu utilizar qualquer tipo de material, tá? A minha impressora que eu tenho aqui, por exemplo, né, que eu estou mostrando para vocês, ela trabalha mais com o PLA, tá? Ela tem outras opções ali, acho que dá para trabalhar com flexível também, mas até poderia colocar um ABS, fazer alguma configuração para trabalhar com ABS, né? Mas não é muito indicado, né? Então, é importante sempre fazer essa verificação, digamos assim, né? Ver assim, primeiro, qual é o tipo de tecnologia que está sendo utilizada, né? O ferramental que você tem disponível e, é claro, né, faz daí a avaliação em cima da necessidade, né, gente? Em cima da peça que vai ser produzida. Então, assim, tem inúmeros materiais, né? Aqui eu só quis trazer para poder ilustrar, tá? Então, assim, ó, o que, que eu tenho de etapas básicas aqui do processo de RP, tá? Eu coloquei para vocês, assim, de maneira bem geral, tá? 3 etapas. A primeira seria, então, esse pré-processamento. Então, como eu estava comentando antes, né? Vocês vão acabar modelando, então, essa peça, né, em algum software em 3D. Depois vão gerar, então, um arquivo, né, na extensão STL, então, que é o padrão, digamos assim, tá? E depois vão preparar esse fatiamento do sólido em várias camadas, tá? Então, isso já é feito, basicamente, quando tu gera esse STL aí, tá? Depois, na segunda etapa, né, de processamento, eu vou criar, então, a primeira camada, então, que eu acho que vocês conseguiram acompanhar um pouquinho ali quando eu estava iniciando a aula, né? Então, é a camada mais crítica que eu tenho, assim, né, quando eu vou fazer, então, esse início do processo aí, né, tem que ter todo esse cuidado, né, gente? Então, o modelo ele é abaixado até a altura da espessura da próxima camada e vai se repetindo, assim, esse processo até eu concluir o modelo, tá? Depois, no pós-processamento, como eu estava falando também antes, né, o modelo e o suporte vão ser removidos, vai depender da peça para ter ou não suporte, né? Geralmente a gente tem suporte. E aí depois eu faço o acabamento final, tá, gente? Daí basicamente seria esse processo final de cura, né? Ou fazer algum tipo de tratamento aí na superfície da minha peça. Tá? Aqui eu coloquei então para poder ilustrar, né, gente, ó. Então eu tenho um modelo em 3D aqui, né? Tá?
Então, ele vai gerar esse efeito escada aqui, né, dependendo da qualidade da minha impressão, porque o entendimento dele é justamente através desse fatiamento, como eu estava falando antes, né. Ó, então, vai converter, vou preparar para o fatiamento, enfim, aqui depois ele vai fazer camada por camada, né. Então, nesse bonequinho que tem aqui na imagem, a gente consegue perceber, por exemplo, a questão do suporte, né, gente, ó. O queixo dele aqui, ó, ele ia ficar suspenso, tá? Então, eu tenho que gerar um suporte aqui, ó, porque na hora que chegasse para poder fazer essa camada inicial aqui, para poder fazer, então, a ponta da cabeça, digamos assim, né? Ele ia colocar material no ar, esse material ia cair, tá? Então, eu tenho que configurar para ela fazer esse suporte para mim aqui, ó. Depois, essa parte aqui eu vou descartar, tá? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um bico só de extrusão, eu vou fazer, então, com o próprio material que eu vou estar desenvolvendo a peça. Se eu tiver 2 bicos, eu já consigo fazer, então, com 2 materiais diferentes, né? Inclusive, eu posso trabalhar, então, com materiais específicos aqui para poder facilitar, enfim, a retirada desse material, tá? Tem uns que são à base de gesso, por exemplo, que simplesmente eu coloco uma água morna aqui, ele vai desmanchar, tá? Então, só para poder ilustrar, né, gente? Basicamente, são essas etapas. Depois, então, eu tenho aqui algumas considerações gerais sobre o processo de RP, que eu também tentei, assim, trazer para vocês, assim, de maneira mais sucinta, né? Então, basicamente, né, eu tenho que considerar o tamanho do bico, tá? Aqui o bico que eu estou me referindo, né, o bico da impressora, né? Eu tenho diferentes diâmetros, tá? A camada inferior, como eu estava comentando antes, né, que é uma camada bem crítica aí. O material de suporte, que também eu estava comentando algumas questões. Os detalhes pequenos, né, gente, então eu sempre tenho que cuidar aí, né, o tipo de peça que eu vou estar fazendo para poder acertar essa configuração. A questão das tolerâncias, tá? Depois a questão da impressão rápida, que daí é uma possibilidade, então a questão de você imprimir isso de forma mais rápida, então isso vai afetar diretamente aí a qualidade do teu produto final. E a questão da modularidade, tá? Que seria um outro aspecto aí a ser considerado. Tá? Então, eu coloquei também um pouquinho para você sobre cada um aí, né? Então, o tamanho do bico, você pode criar impressões mais rápidas, né? Com um bico de extrusor mais largo, ou alcançar resultados mais detalhados com um bico de extrusor menor, tá? Então, justamente é o que eu estou ilustrando aqui para vocês, ó. O bico de 0,4 é o bico mais comum que a gente tem nas impressoras, tá? É o padrão. Então, dependendo de cada impressora que vocês forem utilizar, vocês podem, né, trocar esse bico, né, e trabalhar com bicos menores aqui, né, para alta precisão, ou até um bico maior, que daí basicamente vai ser utilizado por uma impressão mais rápida, tá? A camada inferior, né, gente, então, basicamente eu tenho que cuidar 3 questões aqui, então, né, basicamente a superfície dessa camada inferior, né, então, quanto maior a superfície inferior, melhor adesão à placa de construção. Então, até no início, ali, quando eu estava configurando a impressora, antes de começar a aula, tá, eu estava colocando bastante cola, né, na base, né, e estava passando um álcool para poder diluir, enfim, aquela cola ali, para ela poder ficar bastante pegajosa, né, então, para não ter perigo disso descolar, tá, gente? Então, para poder tentar gerar essa camada aqui, né, ela mais forte possível, digamos assim, né. Depois, ó, tentar evitar filetes na placa de construção, tá? Então, ter cuidado, enfim, né, quando tu tiver esse arredondado aqui, né, justamente para evitar, né, que tenha alguma dificuldade na hora de fazer essa parte, né? Então é mais fácil fazer isso retilíneo, digamos assim, né, porque ele vai tendo o apoio aqui, né, tá? Tentar evitar bordas afiadas, então da mesma forma, né? Tá? As bordas aqui para tentar evitar algum tipo de deformação, então tentar não trabalhar com tantas quinas, mas a gente sabe que é complicado isso, né? Vai depender muito dos modelos que vocês estão fazendo. Outro aspecto aqui com relação ao material de suporte, tá? Então, basicamente aqui, né, quando eu estou projetando, né, eu tenho que considerar aqui, né, essa regrinha de 45 graus, tá? Então, quando eu tiver menos que 45 graus aqui, gente, ó, tá? Em uma superfície vertical, então, basicamente, eu vou ter que colocar algum suporte aqui embaixo, tá? Porque senão, enfim, essa peça, como eu estava comentando antes, no exemplo ali do queixo, do boneco, né? Ele vai acabar largando o material no nada, né?
Então, assim, para quem quiser se aventurar em imprimir action figures aí, bonequinhos, por exemplo, né? Uma das grandes dificuldades é justamente imprimir os braços, imprimir mãos, tá? Imprimir os dedinhos, né? Então, quando tu tem, digamos assim, os braços, os dedos com muitos detalhes, ou numa posição, enfim, muito diferente, assim, né? Muito complexa, então tem que ter todo um estudo em cima para verificar como que você vai fazer isso para poder gerar o suporte necessário, né? Senão esse suporte, se não for bem adequado, bem configurado aí, né, ele vai acabar, enfim, gerando uma impressão completamente errada ali, né, e vai acabar estragando o modelo de vocês, né. Tá? Então, é uma questão bem crítica aí dentro do processo, tá? Então, outro aspecto a ser considerado aqui, gente, é justamente esse bridging aqui, tá? Então, assim, ó, pensem que eu tenho, vamos imaginar aqui essa peça, né? Eu tenho um vão muito grande aqui, ó, considerando os dois pontos de apoio, tá? Então, o que, que vai acontecer, né? Como a gente está trabalhando com termoplásticos, né? A tendência, né, é que ele acabe deformando, tá? Então, ele vai acabar descendo, né? Então, isso vai acabar afetando, então, a peça de vocês, né? Então, aqui, até pela própria imagem que está aqui, ó, dá para enxergar que eu tenho uma linha aqui, ó, na espessura dessa peça. Então, ele acabou deformando, ó, justamente por ter um vão muito grande, tá? Então, eu tenho que cuidar esse aspecto. Então, justamente por isso que eu tenho que cuidar, então, a questão da configuração do meu suporte. Então, os detalhes pequenos também aqui, né? Então, usar um bico de extrusão menor, como eu estava comentando antes, seria uma alternativa, tá? Então, isso pode garantir, né? Então, que esses detalhes menores tenham um tempo suficiente, né? Para conseguir resfriar antes da próxima camada. Então, imagine ali, né? Ele está aquecendo, né? E ele está ao mesmo tempo, né? Em determinada velocidade configurado para depositar, então, né? Aquele filamento ali sobre a mesa, né? Sobre cada camada. Então, eu tenho que considerar esse aspecto, né? Se eu quero um acabamento melhor, digamos assim, né? Com uma maior qualidade, enfim, de impressão, eu preciso considerar, então, o tempo e a velocidade que isso vai estar acontecendo, tá? Tem uma configuração também específica aqui que eu posso fazer, que é essa Prime Tower aqui, né? Que é para poder limpar o bico, né? Quando eu estou trabalhando com dupla extrusão. Então, porque geralmente acaba ficando algum tipo de resíduo ali, né? Então, eu posso configurar, então, para poder fazer essa limpeza, né? Então, a partir do momento que eu vou trabalhando, então, né, com dois bicos de extrusão, mas aqui seria uma situação bem específica, né, gente? Mas também poderia auxiliar aqui dentro desses detalhes pequenos. E aqui eu botei só para poder ilustrar para vocês, né? Eu tenho, então, 3 exemplos impressos, né? Então, em alturas de camadas diferentes aqui, tá? Então, aqui 0,1, tá? Depois 0,2 e aqui 0,3, né? Então, é claro que aqui o meu exemplo da esquerda, né, ele está melhor acabado, né? Justamente pela essa espessura, então, da minha camada, né, pessoal? Outro aspecto aqui é a questão da tolerância, tá? Então, eu vou ter que cuidar esse encolhimento dos polímeros, né? Então, a gente tem essa questão do calor, como eu estava comentando antes aí, né? Tá? Para isso, eu posso realizar alguns testes de impressão previamente aqui para tentar determinar, né, quanto que eu preciso compensar isso, tá? Então, essa retração é certa que vai acontecer, né, gente? Então, eu preciso considerar, né? Então, imagine aqui nesse exemplo, né, eu tenho duas peças que vão se encaixar. Então, eu preciso considerar, enfim, né, essa retração, enfim, para poder fazer esse encaixe acontecer da maneira correta aí, né? Tá? Aí eu coloquei aqui um linkzinho, né, se vocês quiserem saber mais sobre isso, né, é um link da 3D Lab, que ele traz aqui, ó, 7 maneiras, enfim, né, vários testes aqui para vocês poderem calibrar a impressora 3D. Então, tem uma série de ferramentas aí auxiliares que podem auxiliar, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, enfim, né, e para quem tem impressoras 3D aí, né, de repente quer testar, né, então vale a pena dar uma espiada aqui nesse material. Opa! Então, eu coloquei depois sobre a impressão rápida aqui, né, uma outra situação. Então, eu vou ter que usar um diâmetro de bico diferente, conforme a gente estava conversando, né. Então, pode ser, então, um bico maior, tá? Vou usar também uma densidade de preenchimento menor, então aqui, ó, esse preenchimento interno ele vai ser menor, se eu quero mais rapidez para o meu processo.
E também vou ter que definir uma altura de camada maior, conforme eu estava mostrando ali nos exemplos anteriores, tá, gente? Então, tudo isso aqui vai resultar para mim num processo de impressão mais rápido aí, tá? Com relação, então, ao módulo, né? Então, pensando nessa modularidade, né, gente? Então, basicamente, eu vou tentar trabalhar com essa impressão em partes aqui, né? Então, montar várias partes significa que vocês, né, não estão mais limitados pelo volume de construção da impressora, né? Tu tem uma área máxima de impressão, né, a partir do modelo que você vai estar trabalhando. E quando você imprime essas partes através de várias impressoras, você também consegue esse produto final mais rápido, né, permitindo, então, mais interações aqui no seu design. Então, basicamente, o que isso quer dizer, né? Eu posso fatiar o meu modelo, né, em diversas partes, né? Se eu tiver mais uma impressora, é claro, né, que eu posso imprimir, então, essas várias partes, né, ao mesmo tempo. Ou eu posso também imprimir, né, de forma sucessiva, né, elas individualmente, tá? Então, isso também vai facilitar no sentido que vai diminuir meu tempo de impressão, tá? Eu vou conseguir, enfim, direcionar na hora de imprimir ali só para aquela peça específica, tá? Então, eu posso fazer isso também em diferentes momentos, digamos assim, né? Vai diminuir, então, o tempo que a impressora vai ficar, então, ali processando, tá? Então, é para tentar facilitar esse processo, né? Além também que a questão de acabamento, então, como eu estava falando antes ali, né? Quanto mais complexo for o modelo de vocês, né? Então, é mais interessante vocês fazerem, então, esse estudo, né? Para tentar separar ele em diversas partes, né? Pensando justamente nos pontos onde vocês precisam esse melhor acabamento, tá? Essa melhor qualidade. Para tentar, de repente, caprichar mais numa configuração específica ali para te conseguir ter o melhor resultado possível. Então, gente, eu tenho diferentes tipos de tecnologias, conforme eu estava comentando anteriormente, tá? Eu organizei aqui para vocês pela forma de apresentação do material, tá? Então, inicialmente, aqui eu tenho aquelas que são baseadas em líquido, tá? Então, eu tenho, então, a polimerização por laser, né? Que é uma das mais comuns, assim, né? Mas não é a mais barata, né? Com certeza, né, gente? Então, a SL é um exemplo, tá? Também tem o jateamento e posterior cura por uma luz UV, que seria a minha IJP aqui. Então, ela é basicamente a mesma tecnologia que nós temos hoje nas impressoras comuns em casa aí, tá? Então, só que, claro, aqui ao invés de imprimir, né, numa folha de papel, eu vou estar imprimindo as gotículas do polímero, tá, gente? Então, ela usa, enfim, esse mesmo princípio aí, tá? Aqui eu coloquei isso para poder ilustrar para vocês, né? Então, primeiro eu tenho aqui a SLA, tá? E depois eu tenho aqui, então, o exemplo, então, de IJP, que é a impressora da Polyjet, tá? Tenho também, então, baseados em sólido, tá? Então, assim, ó, a primeira que está aqui, ó, é justamente essas mais comuns, que são a minha impressora, a impressora que o curso de design também tem, tá? Então, esse FDM aí, ó, é fusão por deposição de material. Então, é basicamente a deposição desse filamento aí do polímero, que vai ser derretido, né, e vai ser depositado, então, camada por camada aí, tá? Depois eu tenho também na forma de lâmina, então eu tenho dois processos aqui, que é o LOM e o PLT, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem da impressora, que é com LOM, tá? Então, olha só, eu tenho um rolinho, tá? Com o meu polímero aqui dentro, ó. Tá? Então, na forma de lâmina. Então, ele é um pouquinho diferente desse processo mais convencional, né? E aqui eu tenho justamente a Cubex, que é a impressora que nós temos aí na Unijuí, digamos assim, dentro do laboratório lá do curso de design. Tá? Que é semelhante à que eu tenho aqui em casa, só que, claro, a minha é mais simples, né, gente? Ela é de menor porte. Mas, assim, a tecnologia, né, é similar aí. Baseados em pó, tá? Então, eu também tenho aqui a utilização do laser, né, pessoal? Aí eu tenho já a SLS, tá? Daí eu vou ter, então, a sinterização, tá? Seletiva a laser. Eu tenho a EOSint, tenho a Lens. Então, são diferentes fabricantes aí que vão trabalhar, então, basicamente, com esses materiais na forma de pó, tá? Então, eu tenho também aqui aglutinante por cabeçote, tipo jato de tinta. Então, eu posso aglutinar esse pó do material aí, enfim, né? Daí eu tenho a 3DP aí, que é uma das mais conhecidas, né, gente? É justamente o que eu tenho aqui nessa segunda imagem, tá? Então, eu botei para vocês aqui ó, o exemplo da SLS em cima, né? E depois a 3DP, tá? Que é da Z Corporation, tá?
Aqui, então, eu trago, então, basicamente a classificação, tá, gente? Estão considerando aí a forma de apresentação dos materiais, tá? Então, assim, o seminário final que vocês vão fazer, né, para poder fechar materiais 2 aqui, é justamente a partir, enfim, desses tipos aí de processos de impressão, tá? Por isso que eu falei, né, eu vou colocar depois as referências do livro do Volpato para ajudar vocês aí nesse processo, tá? Então, eu coloquei aqui líquido, sólido e pó, e coloquei, então, assim, alguns dos principais expoentes, né, gente? Então, é óbvio que eu tenho aí inúmeros e inúmeros fabricantes, tá, gente? Cada vez vai surgindo mais opções, tá? Eu peguei, assim, os mais conhecidos e os principais aí para poder ilustrar cada um dos materiais, tá? Então, primeiro eu tenho o líquido, né? Então, o SL aqui, né? Depois as duas tecnologias, então, né, que são a impressão jato de tinta, então, da Polijet e da Invision. Depois aqui com relação ao sólido, né, então FDM, que daí vocês vão encontrar inúmeras impressoras, né, que são as mais comuns, tá? O LOM, que é então essa manufatura laminar de objetos. A PLT, quando eu trabalho com lâminas de papel, então eu posso trabalhar com papel, então como material de referência aqui, material base, né? E aqui eu também tenho também esse IJP, que é semelhante ao que eu tenho aqui no líquido, só que agora eu vou trabalhar com ele na forma de sólido, tá? E daí são as impressoras da Thermojet e da Benchtop. E aí eu tenho também aqui, já no pó, o SLS, que eu estava falando antes. Tenho a EOSint aqui, né? Tá? A 3DP também, que é uma das principais aqui, né? Tenho a Lens. Então, gente, basicamente são esses os processos que eu separei para vocês. Assim, eu tentei pegar os principais, tá? Para a gente poder depois fazer, então, essa última atividade aí, né? Aí eu coloquei mais a título de curiosidade aqui, né? Eu tenho outras opções, tá? Por exemplo, né? As canetas que desenham em 3D aí, né? Eu botei aqui uma das precursoras, que foi essa aqui da 3 Dodler, né? Eu tenho, assim, várias e várias opções hoje no mercado, né? Mas essa daqui foi quando iniciou aí, né? Essas opções aí com relação às canetas, tá? Basicamente, as canetas aí, elas vão fazer o mesmo processo de FDM das impressoras, essas que a gente tem aqui em casa, assim, as mais comuns, né? Só que, claro, né, tu não vai ter a mesma precisão, né, gente? A precisão tá totalmente na tua mão, né? Então, o processo, ele é manual, né? Mas ela funciona legal, assim, para você, de repente, fazer uma peça mais livre, né? Ou, de repente, fazer até uma junção, né? Numa peça produzida por uma outra ferramenta ali, né? Que tu queira só fazer um acabamento melhor, ou fazer algum tipo de reforço, sei lá, né? Tá? Poderia utilizar as canetas. Então, seria uma porta de entrada também, né, para quem quer trabalhar com impressão 3D ou quer fazer peças, né, em modelagem, né, tá? Então, poderiam utilizar, enfim, essas canetas aí. Aqui eu trouxe a Fudine, né, que é uma empresa, né, que trabalha com essas máquinas aqui para imprimir comida, né, então tem uma série, assim, de opções surgindo aí no mercado, tá? Essa daqui, ela faz, tipo, umas massas, né? E, basicamente, ela vai, além de montar, então, essa caminha, né, para massa, ela vai largar os molhos, né, gente? Só que é óbvio que tu tem que abastecer ela com todos os condimentos ali, né? Então, assim, ela é uma mistura da impressora 3D que com uma máquina de café, dá para dizer assim, né? Então, tem outras tantas aí, né? Pelo mercado, aí vocês podem procurar, mas eu achei interessante mais assim a nível de curiosidade para vocês darem uma olhada, né? Tem um linkzinho ali se quiserem depois, né, assistir, tá? E eu também tenho assim tecnologias mais recentes, por exemplo, tem uma pesquisa aqui, né, que é da Universidade do Missouri, tá? Que eles estão tentando prototipar com gelo, né? Então, olha só, o material aí bem barato, né? Então, tu vai utilizar a água, né, num ambiente congelante para poder fazer com que essas gotículas, né, se transformem em gelo, né? Então, é claro que o teu modelo não vai durar muito, né? Mas, enfim, né, para modelos rápidos, enfim, para te poder fazer modelos avaliativos, né, seria uma opção bem interessante. Por fim, eu fecho aqui, então, né, trazendo para vocês a referência, né, que é, então, do livro do Volpato, que eu estava comentando antes, o guia Ultimaker ali, que foi um material que eu achei bem interessante, também coloquei para vocês no portal. E eu estou sugerindo aqui dois canais do YouTube, né, que são específicos aqui da impressão 3D, né, gente?
Então, muita coisa eu aprendi também, né, com relação à configuração da impressora, né, tirando essa parte teórica aqui, né, que é importante também, mas de forma mais aplicada, né, eu aprendi olhando esses canais, né, vendo peças diferentes sendo configuradas, olhando os softwares que são utilizados, né, então acho que está sempre aprendendo, né, tem que estar aberto aí para todo tipo de material, tá? E eu achei bem interessante esses dois canais, isso que eu coloquei para vocês aí, tá? Depois ali tem informações e também alguns sites para vocês baixarem esses arquivos, se quiserem também, né, dar uma olhada, né? Então, ali tem um que é da 3D Lab, que é 24 sites aí, enfim, tem vários e vários para a internet aí, né? Eu botei os links dos dois últimos ali, que eu acho que são, assim, os que mais, assim, me agradaram com relação à variedade de modelos, né? Então, que é o Thingiverse e o Cults aqui da 3D. Então, também se quiserem dar uma espiada depois para poder, enfim, né, ver o que tem de material, né? Eu acho que é legal. Então, gente, ó, o software que eu utilizo é esse aqui, ó, que ele é próprio da minha impressora, tá? É o Flash Print. Mas, assim, existem vários e vários softwares aí, né, no mercado. Dois que são bem, assim, conhecidos, né, é o Cura e o Simplify 3D. Então, até se vocês olharem depois, até eu recomendo que vocês olhem, né, os canais ali, né, como eu sugeri, né, vocês vão ver, enfim, né, diferentes configurações, né. Então, vocês podem trabalhar, digamos assim, com impressoras diferentes, né, e utilizar esses softwares aí, né. Então, esse aqui ele é bem básico, né, mas como eu falei antes, né, eu não sou nenhum profissional da impressão 3D, né, para mim aqui é mais para mim ter esse aprendizado, né, poder ter essa prática, né. Então, para mim ele está tranquilo por enquanto, né. Então, como ele é um software mais simples, né, e ele é específico da impressora, ele está servindo bem para minha necessidade. Então, assim, ó, ele é todo em 3D, a visualização aqui, né, ele lembra um pouquinho até o SketchUp, né, mas, claro, bem mais simples, como eu estava falando, né, tá? E aí eu vou começar carregando o arquivo aqui, né, vamos pegar uns arquivos aqui, né. Eu vou pegar o mesmo que eu estou imprimindo, tá, gente? Só para a gente poder olhar ali junto. Ó. Então, eu resolvi fazer um carrinho aqui, né. Opa! Eu resolvi fazer um carrinho, enfim, né, para o meu filho, aproveitando o gancho. E aí, enfim, eu separei ele em duas partes, o arquivo, tá? Então, aqui eu tenho a carroceria do carrinho, né? E depois no outro arquivo eu tenho as rodas. Então, pensando justamente naquilo que eu estava falando antes, né? Para tentar ter um tempo menor de impressão e poder fazer configurações específicas, tá? Então, aqui na parte da carroceria, né? Basicamente, né? Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é justamente fazer o enquadramento, né, da peça dentro da minha área de impressão, né? Então já está configurado aqui para minha impressora, digamos assim, né? Por ser próprio, né? Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é justamente isso, né? Ó, vou movimentar, né? Para poder verificar a posição, né? Porque essa posição é a posição, enfim, depois que a impressora vai conseguir entender, né? Para ela poder gerar as coordenadas, né? Para saber onde é que ela vai depositar o polímero, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar ele sobre a plataforma, né? E centralizar. Então, na verdade, ele já está aqui, né? Mas, enfim, eu poderia até fazer ele em um outro ponto aqui da minha área de impressão, né? Mas é mais fácil você deixar pelo meio aqui, para te poder ajustar depois, né? De repente fazer alguma parede aqui, alguma cama, se for necessário, né? Para poder ter como suporte para a peça, né? Então, geralmente eu deixo pelo centro aqui, né? E cuidar que a questão da posição justamente para, por exemplo, não deixar o modelo abaixo da cama aqui, né? Porque senão ele vai acabar cortando. Ou se deixar acima, né, ele vai ficar voando, digamos assim, né? E tem que gerar um suporte, então vai material fora, né? Então, a primeira coisa é fazer isso aqui, tá? Depois vocês vão mexer com a questão da dimensão, tá? Então, no caso aqui, eu tenho as dimensões do objeto, né? Bem simples, né? X, Y e a altura, que vai ser o meu Z, tá? E eu posso alterar isso aqui, ó. Se eu quiser mudar, por exemplo, eu posso fazer de forma uniforme aqui, né? Posso trabalhar com a porcentagem diferente, ó.
ele altera, mas eu poderia mexer também de forma individual, né? Tá? Posso mudar aqui por polegada, milímetros, enfim, né? Tem várias possibilidades, né? Tenho também depois aqui para rotacionar, mas enfim, ó, não vai ser muito necessário aqui, né? Ou eu posso mexer aqui diretamente, né, pelas coordenadas, ou posso mexer de forma manual, tá? Mas aqui nesse caso não precisa, né? Já está posicionado, tá? Também posso fazer corte, tá? Ó, eu posso, de repente, eu não quero imprimir todo o modelo, eu quero fatiar ele em várias partes, né? Então eu posso fazer cortes para poder facilitar então esse processo, né? Vou botar aqui, ó, vou cortar no plano Z, por exemplo, ó. Aí eu vou escolher então qual altura que eu vou cortar, né? Então eu vou ter duas peças se eu fizer o corte aqui, né? A partir dessa área que eu estou definindo aqui, ó, vou mudar a posição dela, vamos botar aqui 20, aqui, vamos ver uma coisa. Ó, subiu mais, né? 25, tá? Então assim, não é nada muito complexo também, né, gente? Por isso que eu gosto desse software aqui, né? Bom, essa parte aqui é tranquilo. Eu tenho ainda a questão das vistas, nem mostrei aqui, mas, ó, posso mexer em diferentes vistas, né, gente, ó. Tá, ó. Para tentar visualizar aqui minha peça, né? Tá? O que que pega, então, mais na questão da impressão aqui, né? É justamente a questão dos suportes, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu não precisaria fazer um suporte na peça, porque eu tenho pontos de apoio, tá? Por exemplo, aqui, ó, na parte vazada que eu tenho aqui, onde eu vou colocar a rodinha, né? Tá? Eu vou fazer isso camada por camada, então o apoio vai ser a própria camada, digamos assim, eu não preciso fazer um suporte aqui, né? Aqui da mesma forma, né? Eu vou fazendo isso e eu vou ter o apoio aqui em cima, tá? Então eu consigo fazer dessa forma. Agora em outras peças aqui é mais complicado, tá? Então vou fazer um exemplo aqui se eu fosse gerar suporte, só para mostrar para vocês, tá? Ó. Então aqui eu tenho diferentes configurações, tá? Ó, tem o suporte estilo árvore e estilo linear, tá? O linear ele cria uma torre reta aqui, né? E o estilo árvore ele faz como se fosse um galhozinho, tá? Aí tu vai configurar, por exemplo, qual que vai ser a área de risco, né? Que seria então aqueles graus que eu estava comentando para vocês lá, né? Tá? Eu geralmente aqui coloco no mínimo, né? Eu tento tirar o máximo, então se eu consigo reduzir aqui, peraí. Acho que eu não vou conseguir botar tão pouco aqui, né? Mas eu tento deixar o mínimo possível para evitar gastar material, né? Aí depois tu vai vendo, ó, o diâmetro do poste, da base, a altura dessa base, se é para tocar a plataforma, e tu vai fazendo as configurações, né? No linear é mais simples, né? Ele cria uma torre, então tu vai definir qual é que é o tamanho do pilar aqui, né? Tá? Vou botar o linear aqui só para vocês verem, então, né? Tá? Ó, eu poderia ir gerando, então, aqui, ó. Ó, vou gerar suportes aqui, ó. Enfim, tá? Uma outra maneira é eu fazer isso de forma automática aqui, ó. Ele gera suporte para mim, só que é claro que ele gera em excesso, né, gente? Então depois tu vai ter que ficar avaliando aqui, né, para poder excluir, né? De repente, ó, não é necessário eu pegar e colocar tanto suporte aqui, né? Eu poderia ir intercalando, por exemplo, enfim, né, deixando menos, né? Tá? Então, assim, é um trabalho que é bastante demorado isso, né? Tu tem que fazer uma avaliação, enfim, né, bem criteriosa aqui para ver o que tu vai utilizar, né? Tá? Aqui eu vou botar limpar aqui porque eu só estou mostrando, mas enfim, né? Esse suporte, ele imprime de uma cor diferente, assim, ou na hora de imprimir fica tudo a mesma cor e daí... Porque seria muito mais difícil de tirar o suporte, né? Se ficar tudo homogêneo. Na verdade, como a gente vai trabalhando com essa impressora FDM aqui, né, com um bico, tá? Ele vai ficar todo com o mesmo material. Então, assim, o importante é você configurar o suporte ali de uma maneira que ele fique, digamos assim, frágil para te conseguir retirar esse material, mas ao mesmo tempo ele resistente para te conseguir
ter essa cama, né, para te poder fazer a parte que interessa da peça, né? Mas ele fica todo igual, né? Quando tu trabalha com um bico, né? Se tu tem 2 bicos, né, pegando a tecnologia FDM aqui, né? Aí tu pode configurar, né? Tu tem, no caso, um material que vai ser para o suporte e outro material que vai ser para a peça, tá? Nesse caso aqui, ele fica tudo igual, tá? Ah, tá. Ó, aqui eu consigo enxergar também, ó, aonde que vai pegar cada coisa, digamos assim, né? Tá? Ó, tá? Então, a partir daqui eu consigo avaliar, olha só. Aqui eu tenho suporte, né? Que é as torres, né? Que vai ser a lateral ali do carro, né? Aqui na parte de cima eu já não tenho, ó. Tá? Aí, basicamente, eu vou ter que me avaliar daquela questão do bridging ali, né? Para ver se eu consigo, né, com este material e com esse tamanho. Cara, aqui como eu estou fazendo uma peça pequenininha, né, gente? Aqui dá para fazer, né? Então, ele não vai deformar aqui, né? Ele não, a princípio, né, ele não vai, enfim, né, ter nenhum problema, tá? Ó. Bom, feito isso, tá? Eu vou para a impressão. Aí na impressão também eu tenho outras configurações aqui, tá? Ó, basicamente o tipo da impressora, o material, ó, como eu falei para vocês, ó. Aqui basicamente eu tenho 3 opções de material, tá? Nessa minha aqui, que é uma impressora mais simples, né? Tá? Aí eu posso aqui habilitar ou desabilitar o suporte, tá? Posso criar um tapete, então, que é aquela cama, então, para poder ajudar a fixar essa peça melhor, tá? Então, vou deixar habilitado aqui, né? E aqui eu vou trabalhar já com a questão da resolução. Dependendo daquilo que eu escolher, né? Eu vou ter aqui diferentes opções, né, gente? Ó, se eu deixar no padrão, digamos assim, né? Ó, eu vou ter uma determinada altura de camada. A questão do preenchimento aqui, as cascas, vai ser um tipo. Ó, eu posso escolher também, ó, quanto de preenchimento que eu vou colocar. Aqui eu estou deixando no mínimo, né? 15%, né? Aliás, eu acho que eu consigo botar até 5 aqui, ó. É, tá? Então tá pouquinho, mas dá para encarar aqui, né? A forma desse preenchimento por dentro, ó, se vai ser em linha, se vai ser hexagonal, se vai ser triangular, se vai ser em fio, tá? A, a cada camada que eu vou colocar, né, esse preenchimento, enfim, né, eu posso escolher ali, né, a cada 2 camadas, enfim, né. Aqui que o negócio começa, assim, a complicar mais, né, que eu tenho que ter um maior cuidado, né. A velocidade que eu vou imprimir, tá? A velocidade que a de viagem aqui, ó, é o tempo que vai demorar, então, o bico para poder percorrer o espaço ali na mesa, né, gente? Então, tem que cuidar isso daí, né? Tá? A temperatura, então, do extrusor, de acordo com o material, tá? Enfim, né? Eu poderia adicionar aqui, por exemplo, pausa nas alturas, né, para poder trabalhar diferente com diferentes materiais, se eu quisesse, ou trabalhar com diferentes configurações, né, a partir de cada altura. Eu tenho essa possibilidade também, né? Tá? Então aqui basicamente tu tem que tentar testar, né, para poder ver o que tu pode fazer com a tua impressora e ver configurações diferentes a partir de diferentes peças, né, para ver o que vai funcionar melhor, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó, vamos dizer assim, ó, se eu fosse imprimir agora, né, só essa parte do carrinho aqui, né, tá? Vamos ver como é que ficaria aqui vamos botar para a gente poder avaliar aqui o que aconteceria aqui, né? Ó, então, nessa configuração que eu coloquei aqui, ó, ele vai demorar 2 horas e 35 minutos, tá? Vai usar aqui 9,34 metros de material. Aí eu tenho aqui a densidade e tenho o peso, ó, 23,37 gramas, né? E depois eu tenho os parâmetros para fatiamento, que foi justamente aquelas configurações, né? Tá? Então, assim, é uma configuração básica, digamos assim, não é para ser nem muito rápido e nem muito lento, digamos assim, né? Uma padrão, assim, né? Tá? Então, para tentar, enfim, né, gerar uma peça com uma qualidade melhor, né? Tá?
Então aqui eu já consigo perceber como é que ficaria então o meu fatiamento. Ó, eu tenho 211 camadas para poder fazer essa peça aqui, né? Ó. Ó a parte interna aqui, como eu estava falando para vocês, né? Eu configurei para ela ser dessa maneira, hexagonal, ó. Então aqui, ó, a prova dos 30 vai ser justamente aqui o fechamento do carrinho, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Eu tentei imprimir com uma configuração próxima a essa daqui, né, gente? Tá? Oi, pessoal. Aqui está então a peça concluída. Então eu acabei fazendo isso em 3 partes. Primeiro, então, eu imprimi os pneus, conforme a gente conseguiu acompanhar um pouco do processo. Depois, então, a parte da carroceria, conforme também a gente viu ali no software. E aí eu acabei dividindo então a parte da carroceria aqui em 2 partes, justamente para poder evitar aquele problema lá com relação ao suporte, tá? Então eu acabei depois utilizando a solda plástica para poder fazer a união então dessas 2 peças. E aqui então nós temos o nosso carrinho já montado, tá? Vou mostrar aqui para vocês, então ele ficou bem funcional, ó. Ficou bem legal o acabamento dele, ó. Ó, por isso que é importante utilizar a cama, né? Olha só o acabamento embaixo, ó. Ficou bem bacana. Claro, apesar de ser uma figura assim, bem geométrica, né? Ficou bem interessante aí para poder exemplificar, enfim, como é que é o processo.